Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tanto esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, um triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra daquele que desceu, e o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançaremos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. O propósito que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadores para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquela que é a cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, em que não vivam mais como os gentios, que vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscuros no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo como avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e dele foram ensinados de acordo com a vontade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despertir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se de novo homem, criado para ser semelhança a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas é que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, como o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como profetas e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não devem haver sequer menção de imoralidade, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imortais que são inconvenientes, mas ao invés disso são ações de graças.
Portanto, vocês podem estar certos disso. Nenhum nem o imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é expulso pela luz torna-se visível, pois a luz torna invisíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu, ó que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriagueiem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si como salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por termo a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como o Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em todo sujeito aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além de mais ninguém, jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Pela essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Retiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que todo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem com seus filhos, antes criem-nos segundo as instruções e os conselhos do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que pratica, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratam seus escravos da mesma forma.
Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês, está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores e deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir-se no dia mau, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, servindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem escudos da fé, como o qual vocês poderão apagar todas as sedes inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, e sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, pelo qual sou embaixador, preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquicos, os irmãos amados e fiéis servos do Senhor, informará tudo a vocês, para que vocês também saibam qual é a minha situação e que estou fazendo. Enviarei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que eles os encorajem. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível.